Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes do momento de sabedoria. Neste exato momento, não é momento de sabedoria hoje. Hoje nós vamos dar uma introdução de teologia contemporânea. Em primeiro lugar, eu quero dar bem-vindo a vocês do curso de Teologia Contemporânea, ao qual faz parte fundamental do curso de Teologia. Eu quero fazer um breve apontamento de autores e fases, sendo o mais importante uma acurada leitura com disciplina. Meus irmãos, alguém escreveu: para entender o presente é necessário conhecer o passado. O curso na qual eu estou passando para vocês, sempre pelo YouTube, pelo WhatsApp, o curso que estamos começando a nos conduzir a uma aventura do mundo incrível da teologia contemporânea, tem por objetivos gerais. Eu quero que vocês entendam os objetivos gerais. Primeiro, o objetivo gerais é entender a importância de fazer teologia no contexto histórico. Segundo, é discernir que a teologia se faz desde os valores e filosofia do tempo em que estamos. O terceiro é saber que não se pode entender a teologia contemporânea sem a compreensão do iluminismo. Então, todos esses pontos, eles são importantíssimos. São importantes para todos nós entendermos este assunto. Então, o objetivo específico ao final desta aula, eu quero que vocês alcancem o seguinte objetivo. Eu quero que vocês saibam quais são os princípios básicos do iluminismo que afetaram a teologia. Segundo, eu quero que vocês, nos quais foram, entenda quais foram os fundamentais, os fundamentos históricos que geraram a teologia contemporânea. E terceiro, eu quero que vocês saibam aplicar a cosmovisão da era da razão metodologicamente aos estudos teológicos. Quarto, eu quero que vocês estejam evoluindo o pensamento, entendendo o pensamento dos autores sem julgar por convicções passageiras. Vamos agora ao conteúdo. Meus irmãos e amigos, o iluminismo
é a teologia contemporânea, num sentido amplo. A teologia, ela pode ser definida como a reflexão intelectual sobre o ato, o conteúdo e as implicações da fé cristã. A teologia, meu irmão, descreve a fé dentro de um contexto histórico e cultural específico. Portanto, ela é claramente uma disciplina que tem a ver com a natureza contextual. A teologia, meu irmão, é uma tarefa contínua. É claro que a fé cristã é um compromisso com Jesus, como Senhor e com o Deus triuno revelado em Cristo, que são imutáveis. A confissão dessa fé, meu irmão, e o compromisso, porém, é feita para um mundo que estão em mudança. A teologia serve à igreja em cada geração e em cada contexto cultural específico dentro de seu sistema, e faz, ao assistir o povo de Deus em sua reflexão e na aplicação do conceito da fé em nome para a glória de Jesus Cristo. Então, como consequência, a teologia ela move-se entre três polos: evangelho bíblico, que é a tradição da igreja e a formação de pensamento do mundo contemporâneo. E é assim que nasce as teológicas. Somente assim será relevante em cada geração. Aula 3, eu quero falar agora sobre a neo-ortodoxia, Karl Barth. Quero dar uma breve introdução falando de alguém que escreveu para entender o presente a que se conhece, o presente e o passado. Este curso, meu irmão, conduzirá você a uma aventura fascinante. O mundo incrível da teologia contemporânea. A primeira figura da história moderna foi e é e será sempre um dos grandes autores na qual é um nome tão difícil que eu não vou citar aqui. Nenhum outro lhe compara. Filho de duas famílias de pastores da Igreja Reformada, ele era um jovem teólogo que aos 17 anos foi estudar teologia no austero seminário de Barbie. E de fato, sua leitura de Kant iria influenciar a sua vida.
Ele foi um homem em quem a religiosidade, meus irmãos, e a modernidade se encontraram associadas de forma exemplar. Nascia o liberalismo protestante. Você sabe quais são os objetivos gerais? Entender a importância do fazer teologia no contexto histórico, discernir que a teologia se faz desde os valores da filosofia e do tempo em que estão. Saber que não se pode entender a teologia contemporânea sem a compreensão do iluminismo. Ao final dessa aula, o aluno deverá alcançar os seguintes objetivos: saber quais são os princípios básicos do iluminismo que afetaram a teologia, entender quais foram os fundamentos históricos que geraram a teologia, aplicar a cosmovisão da era da razão metodologicamente aos estudos e discernir a evolução do pensamento dos autores sem julgar por convicções. Meus irmãos, Calbart, no futuro, quando historiadores da história olharem para o século XX, não há dúvida de que irão escolher Calbart como seu mais influente pensador, amplamente reconhecido e muitas vezes classificado junto com Agostinho. Tomás de Aquino, Lutero, Calvino e esse nome que eu não vou falar, Sheismash, é um nome estranho, eu não consigo falar, por causa da sua enorme contribuição original à teologia. Calbart nasceu em 1886, no dia 10 de maio, na cidade de Basileia, na Suíça. Seu pai era professor em uma escola de teologia e identificava-se com os grupos mais conservadores dentro da igreja reformada da Suíça. Barth estudou teologia em Berna, em Berlim, em Tübingen e Marburg, e sofreu a influência de grandes pensadores cristãos do século XIX, de tradição liberal, como Adolfo e Harnack e William Hermann. Barth nunca completou os seus estudos formais de pós-graduação. Nunca conseguiu chegar ao termo do doutorado, a não ser um doutorado honoris causa. Barth foi ordenado pastor
da Igreja Reformada da Suíça. E em 1908 tornou-se pastor assistente na cidade de Genebra. Em 1911 ele tornou-se pastor de uma pequena igreja na cidade da Suíça, em Safenwil, cidade que fica na fronteira entre Suíça e a Alemanha. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta época, Barth começou a entrar em seus primeiros conflitos com a teologia liberal. Havia aprendido na escola e percebia que a sua pregação e o seu ensino na igreja para o povo de Safenwil não era satisfatório. Barth, ele era um bom estudante, ele estudava a Bíblia e o pensamento dos reformadores, o que ele encontrava nas Escrituras não era tanto uma religiosidade humana, nem mesmo os pensamentos virtuosos e belos de pessoas piedosas, mas a palavra de Deus. Uma palavra de Deus que implicava em julgamento quanto a todos os pensamentos humanos sobre Deus. Uma palavra que não era composta de pensamentos humanos, mas era feita de pensamentos divinos sobre o ser humano. Com o explodir da Primeira Guerra Mundial, em agosto de 1914, Barth entra em contato com um documento, uma declaração de 93 intelectuais alemães que davam apoio à política de guerra do Kaiser. Wilhelm, o líder político da Alemanha, no começo do século, entre eles, Barth pôde localizar o nome de todos os seus principais professores de teologia. Barth concluiu que não poderia mais aceitar nem a dogmática, nem a ética de seus professores da tradição liberal, pois pós-iluminista do século XIX, nem mesmo sua exegese bíblica, muito menos sua interpretação da história. Romanos, um comentário expositivo. Foi em 1919, após o término da Primeira Guerra, Barth publicou o seu primeiro livro, um comentário à Carta de Paulo aos Romanos, que, para surpresa sua e de todos, criou um grande furor por causa da crítica severa que a obra continha contra toda a teologia protestante de seu tempo. Uma das frases mais famosas ditas em referência ao texto da Carta aos Romanos
é aquela que afirma que o livro foi uma bomba jogada sobre o parque de diversões dos teólogos alemães. Barth, neste livro, não nega de forma alguma a validade do método histórico, crítico, de investigação das Escrituras, mas afirma concomitantemente a doutrina da inspiração verbal, das quais, das Escrituras. Barth dizia que o Evangelho não era uma mensagem a respeito da divindade. Pera, infeliz. Peço perdão aos irmãos que o gato correndo aqui derrubou o microfone e acabou desconcentrando a nossa aula, mas está repreendido em nome de Jesus. Vamos lá. Como eu falei, Barth, nesse livro, ele não nega de forma alguma a validade do método histórico, crítico de investigação das Escrituras, mas afirma concomitantemente a doutrina da inspiração verbal. Barth dizia que o Evangelho não era uma mensagem a respeito da divindade humana, mas a palavra. Irmãos, eu estou aqui trazendo a palavra e lembrando que o gato fez até graça, viu? Derrubou o microfone no chão e deixa a gente nervoso, né? Oh Jesus, só Deus para ter misericórdia. Depois a gente dá até risada. Mas vamos lá. Mas a palavra de Deus, que os seus seres humanos, na verdade, estão incapazes tanto de antecipar inteiramente o destino do homem. Barth enfatizava a infinita diferença no pensamento do escritor dinamarquês. Barth propunha uma teologia vinda de cima, que substituiria a teologia antropocêntrica, que parte de baixo, que teria supostamente caracterizado a teologia do século XIX. Para isso, Barth enfatizava Deus como inteiramente outro evangelho, a eternidade e a salvação, como elemento de uma autoridade absoluta. Barth havia encontrado esta ideia no livro sagrado do cada nome, né, irmãos? Fenomenólogo na religião, de Rudolf Otto. É isso aí, nós vamos parar nessa parte aqui. Nós vamos parar neste assunto aqui. E esta aula é uma aula na qual eu não gostei muito, porque houve esse imprevisto aqui com o gato. Eu fiquei nervoso na hora, mas depois eu
comecei até rir porque foi engraçado. E aí eu não sei se vocês entenderam, eu só quero que vocês entendam que Karl Barth teve uma grande importância na teologia contemporânea. Karl Barth, a partir do século XIX, ele teve um papel muito importante no decorrer das nossas aulas. Você vai ver o papel importante de Karl Barth. Karl Barth, ele percebeu que muitos dos professores de teologia dele estavam apoiando a guerra. E você sabia que a guerra, isso foi na época de Hitler, viu? De Hitler. Então, eles estavam apoiando os massacres. Então, eles não estavam aprovando ser um autêntico cristão, um autêntico fiel a Deus. Porque fazer perversidade com as pessoas, sem as pessoas fazerem nada, isso é crueldade. E Karl Barth foi contra isto e veio com uma nova teologia, com uma nova ideia que nós vamos ver na nossa próxima aula, dando sequência, teologia contemporânea. Eu quero pedir a vocês, se vocês gostaram, vocês compartilhem pelo WhatsApp, YouTube. Se vocês não me seguem no Instagram, vocês colocam Pastor Fábio Silva 11. Aí vocês vão me achar. E aí vocês me seguem lá no Instagram, que eu vou seguir vocês também. Ok? E se você deseja ser membro do nosso canal, você tem a parte aí, seja membro. Você vai dar uma parcelinha, é só uma oferta que ainda vai ser dividido com os responsáveis do site do YouTube. Tem lá 3 opções, R$ 2,99, R$ 6,99 e o último R$ 4,99, eu acho. Você vai escolher a que cabe bem para você. Eu vou ensinar para você como é que você vai fazer. Você vai clicar em cima de Seja Membro. Você vai escolher qual assinatura você vai estar fazendo ali, naquele exato momento. Se for de R$ 2,99, aí você vai lá, clica na de R$ 2,99, coloca seu CPF, vai aparecer seu nome, coloca seu endereço e aí você vai colocar o seu cartão de crédito e fazer aquele pagamento de R$ 2,99. E aí está concluída, você abençoou o canal da igreja Chamas Vivas sobre o Altar e se tornou membro do ministério. Então eu convido você a estar fazendo isso. Se você também deseja ajudar para a construção lá em Itapevi e deseja ajudar pelo número da conta, só é você pedir: pastor, passe o número da conta e eu passarei o número da conta para você, tá bom? Grandioso e eterno Deus, Deus de poder e de glória, diante da tua presença, eu apresento a vida de cada pessoa que está participando desta aula teológica. Eu abençoo a todas elas, e ministro o poder, a graça e a unção sobre a vida de cada uma delas. Que elas recebam poder, unção e sabedoria da tua palavra, e que elas entendam e compreendam o quanto é importante aprender teologia. Eu sei que não estamos nos aprofundando dentro da Bíblia, nós estamos nos aprofundando em pessoas que ajudou a interpretar a Bíblia.
a compreender a Bíblia. É que nem existe o Pentateuco. O Pentateuco, ele é chamado de Pentateuco no grego. Na palavra grega, ele é chamada de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 livros. Gênesis representa início. Levítico, saída. Número é o número mesmo da contagem das pessoas. Deuteronômio. Quando nós falamos de Deuteronômios, também está falando da recontagem, Está ali recontando as pessoas. Então, e Deuteronômio também tem um significado muito importante, na qual em outra aula eu vou estar falando sobre esse assunto. Mas vamos encerrar nossa aula com a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Tchau a todos, um grande abraço.